Isaías de número 14, versículo de número 11. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus poderoso, Deus santo, Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a palavra de Deus que liberta, que transforma, que instrui, que direciona, que santifica. Quem achou Isaías 14, 11, diga graças a Deus. Já foi derribada no inferno a tua soberba com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Vai um pouquinho mais, volte um pouquinho vai um pouquinho mais para frente no livro de Ezequiel, no seu capítulo de número 28. Só mais essa leitura. Ezequiel, capítulo 28 e versículo de número 11. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 28, versículo de número 11. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Fique à vontade para glorificar, para adorar a Deus. O Senhor colocou no meu coração uma mensagem expositiva, uma mensagem de ensinamento, mas fique à vontade para glorificar e para adorar a Deus. E Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Quem achou, diga graças a Deus. Lamentação sobre o rei de Tiro. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado. Foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhe para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Vamos fazer mais uma oração? Deus eterno, Deus de glória, Deus santo, eu te agradeço, papai, por mais esta oportunidade. Senhor, fala conosco, pai, por meio da tua palavra. O Senhor sabe, meu Deus querido, o que
Isso a igreja precisa ouvir. Eu sou totalmente dependente. Vai de calabadarácia, ramacalabacalamandarabastéria, urabacalabacalamandarabahai, elebacalabanto como terrécia, urabacalabacalamandarai. Totalmente dependente, papai, do teu Espírito Santo. Usa-me uma vez mais pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, nos instrui, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, revela o profundo, o oculto, o escondido. Fica conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, irmãos, louvando a Jesus com as palmas. Glória a Deus, glória a Jesus. Acredito que, se não todos, a maioria conhece estas passagens. Glórias a Deus. Irmãos, dizem um sábio em guerra que para você vencer o seu inimigo é melhor você conhecer a si mesmo, e é necessário também que você conheça o seu inimigo para você saber como que ele age. E aqui o Senhor, o próprio Deus, vem revelar primeiramente a Isaías sobre a queda de alguém que foi criado por próprio Deus, alguém especial, alguém diferente, só que alguém que veio se perder ao longo do caminho. É interessante que Isaías recebeu esta revelação e aproximadamente um pouco mais de 100 anos depois, Ezequiel também recebeu praticamente a mesma revelação, porém com mais detalhes. Isaías vem dizer quase as mesmas coisas que Ezequiel. Ele diz que ele foi derribado, ele estava num alto lugar, ele tinha uma alta posição. Só que um diferencial é que Isaías disse que deste querubim protetor que o Senhor Deus tinha criado, saía sons de alaúde. Alaúde é semelhante ao violão, é bem parecido com o violão, não é um instrumento popular aqui no Brasil, onde estamos. Já Ezequiel vem dizer que dentro desse querubim saía o som de tambores e também de pífaros. Tambores, acredito que todos sabem o que é, aquele instrumento grande que você bate, faz aquele barulhão. E pífaro é uma flauta, e este ser, ele tinha todos esses sons dentro de si. Alguns chegam a falar que ele era maestro. Eu não vejo na Bíblia claramente isso. O que eu vejo claramente é que ele conseguia produzir som. E Deus também nos deu este privilégio. Eu não sei se você sabia, se você sabe ou não, mas Deus também colocou um instrumento dentro de cada um de nós. Também tem um tamborzinho dentro de cada um de nós, que durante toda a vida ele louva a Deus. Ele faz bem assim. O nosso coração demandar calava xandaramana. E quando ele pulsa, ele está louvando ao Criador. Tem tambor aqui também que o Senhor Deus deu para nós, além da voz. Pode louvar Jesus. Aleluia, glória a Deus. Além da voz. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, dentro de arcanjos, dentro de querubins, dentro de serafins, dentro de anjos, que são categorias que o Senhor criou, a Bíblia vem a dar uma ênfase maior a esse querubim. A Bíblia diz que esse querubim, ele era diferenciado de todos. Ele tinha uma beleza a mais, ele tinha uma excelência a mais, ele tinha uma perfeição a mais. Ele se destacava, ele se distinguia de dentre os outros. E a Bíblia vem dizer aqui por meio de Ezequiel que até um determinado momento, até um determinado período, ele andou retamente diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Até que um dia ele contemplou a sua formosura, a sua diferença, talvez olhando para os outros e vendo, não, mas eu tenho uma aparência melhor, eu tenho 10 pedras preciosas no meu corpo, eu brilho mais, eu resplandeço mais. Não, mas de mim sai o som da flauta, de mim sai som de tambores, de mim sai som de alaúdes. Eu sou diferente, eu sou tão diferente, que eu acho que eu posso ser igual a ele, igual aquele grande, igual o Criador. Emandasse e a Bíblia diz, irmãos, que não foi no céu que isso aconteceu. A Bíblia diz que Lúcifer, este querubim protegido, este querubim escolhido, este querubim diferenciado, ele regia aqui a terra, ele estava na terra. Todo mundo, a terra, os outros planetas, as galáxias, são todas de Deus. Eu não sei o porquê, mas ele estava aqui, ele imperava aqui, ele reinava aqui. E quando ele foi se achando, ele foi se engrandecendo, ele entrou em iniquidade. Iniquidade, na sua tradução melhor, é uma prática contínua de pecado, não é um errinho, são vários erros. O que ele fez? Ele se orgulhou, ele se ensoberbeceu e ele começou a regimentar os outros anjos, os outros seres espirituais, para que se unissem a ele e fossem contra Deus. Aleluia! Esse era o plano dele, esse era o intento dele. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não dá a sua glória para ninguém. Deus é Rei soberano, Ele é Senhor, aleluia, só a Ele devemos adorar, e não há ninguém que mereça glória, porque Deus, Ele é o Criador, Ele cria todas as coisas, Ele fez todas as coisas, Ele nos fez. Louvado seja Deus. Mas Ele, quando projetou tudo isso no seu coração, Ele subiu. Porque ele planejou já no seu pensamento, eu subirei. Ele arregimentou uma terça parte dos anjos do céu. Se os irmãos leem Apocalipse 12:3, diz que o dragão, a antiga serpente, aquela mesmo que enganou Eva lá no Éden, ela levou com a sua cauda uma terça parte dos anjos do céu. Uma terça parte caiu na lábia dele, caiu no engodo dele, caiu nas palavras dele, caiu nas promessas dele. Infelizmente pereceram. Mas te dou uma notícia boa. Foi uma terça parte só. Se você pegar uma pizza que dividir ela em 3 partes, você só vai tirar uma parte. Essa parte foi a parte que caiu. Ainda vai sobrar 2 partes. Ou seja, para cada demônio tem 2 anjos. Por isso a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Porque além do nosso Deus ser maior, os anjos são em dobro também. Os anjos do Senhor são em dobro também. É por isso que a Bíblia diz: não temas, porque o Senhor está contigo. 365 vezes na Bíblia Sagrada está escrito. É por isso que na Bíblia está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, porque tem mais anjo do que demônio. Aleluia, glórias a Deus, e Deus, Ele é maior. Irmãos, esse ser, ele tinha do bom e do melhor, ele era excelente, ele tinha tudo, e ele tinha o governo da terra em sua mão. Preste atenção, alguns dizem que foi no céu que ele caiu. Não, mas a queda dele começou aqui na terra. Foi aqui que ele começou a projetar, a regimentar anjos para subir e se assentar e querer a adoração que era para Deus. Esse era o intento dele. Ele diz: eu subirei. Ele planejou isso.
Eu não sei se ele não sabia que o nosso Deus sabe até pensamentos. Ele conhece até pensamento, ele conhece o profundo, oculto, escondido. Ele sabe o que está passando na tua mente agora. Ele sabe o que você fez de manhã. Ele sabe o que você fez ontem. Ele sabe o que você planeja fazer. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, a quem um dia teremos que prestar conta. O salmista chegou a dizer: para onde eu irei, Senhor, da tua presença? Se eu descer ao mais baixo abismo da terra ou dos mares, ali o Senhor estará. Como o Senhor esteve vendo e contemplando a oração de Jonas dentro daquele grande peixe, ele disse: se eu subir a maior montanha, lá o Senhor também estará. Aleluia! Não tem como se esconder de Deus. Então é bom ser verdadeiro com Deus, é bom ser transparente com Deus. Deus tem prazer em pessoas que são sinceras. Deus, ele abomina a mentira, porque ele diz que Satanás, ele é o pai da mentira. Aleluia, glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. E o que nos ensina tudo isso, irmãos? Ensina que este mesmo inimigo, Satanás, este mesmo que era querubim antes, ele faz a mesma estratégia para derrubar os homens. Quando ele foi lá no Éden, tomou o corpo de uma serpente, ele deu a mesma dica que tinha ali derrubado para Eva. Ele falou: olha, sabe por que Deus disse que não era para você comer daquele fruto? Podia comer de tudo, só daquele que estava no meio do jardim não podia? Porque se o dia que você comer, você vai ser como Deus, os teus olhos vão se abrir. Então naquilo mesmo que ele caiu, na sua soberba, no seu desejo de ser igual a Deus, foi a mesma coisa que ele usou para Eva cair. E Eva caiu, e levou Adão, seu companheiro, à queda também. E os homens continuam caindo nas mesmas lábias de Satanás, no mesmo plano. Aleluia, glória a Deus, não se submetendo à palavra de Deus. Satanás, ele endossa Satanás, ele articula suas falas falando: faça o que quiser, Deus é ruim, eu sou bom porque eu deixo o homem fazer o que ele bem quiser. Mas a Bíblia diz que há caminhos para o homem são bons, mas o fim deles são caminhos de morte. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso, irmãos. Eu já vi muitos colocar em seu perfil uma frase, um jargão dizendo bem assim: seja você a sua própria luz. Isso é impossível. É impossível o homem ser a sua própria luz. É impossível a mulher ser a sua própria luz. Se Eva tivesse sido a sua própria luz, ela cairia da mesma forma. Porque a Bíblia diz bem assim, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que não me segue anda em trevas. Só Jesus pode iluminar o nosso caminho, iluminar o nosso coração, iluminar a nossa vida. Só a sua palavra realmente é luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus, ele cai. Você pense para meditar. Se alguém que foi criado na eternidade caiu, alguém que talvez tenha vivido bilhões de anos, porque a humanidade, pelo menos pela Bíblia, ela tem aproximadamente 6.000 anos, a humanidade. Mas o cientista diz que este planeta e também todo o universo tem bilhões de anos. Nós não sabemos de fato, mas pode ser porque ele era um ser eterno, foi criado na eternidade. Deus é eterno, tempo para Deus, a Bíblia diz que um ano para Deus é 1.000 anos, 1.000 anos, um ano, para ele não faz distinção de tempo, porque ele vive para sempre, ele é eterno.
Aleluia, glórias a Deus. Mas você imagine um ser que foi criado por Deus, um ser que via toda a sua beleza, a sua formosura, a sua patente, aquelas pedras que reluziam em seu corpo, aqueles lindos sons que saíam de seu corpo, som de tambores, som de pífaros, som de flautas, e ele quis se revoltar contra Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele quis se levantar. A criatura quis se levantar contra o Criador. Isso continua acontecendo, irmãos. Continua acontecendo nos dias de hoje. Quantas pessoas que saem da igreja porque eles falam: não, esse negócio esse jugo é muito pesado, essa doutrina, esse negócio aí é coisa de homem, é muito difícil. Não, o importante é ser feliz. E ele sai e vai fazendo as coisas do jeito dele, e ele acaba como filho pródigo, comendo bolotas lá no mundo. Ele acaba desperdiçando aquilo que ele recebeu, a saúde que ele recebeu, as bênçãos que ele recebeu, a graça, a companhia do Pai, o consolo do Pai, a alegria do Pai, e vai lá para o mundo, e lá ele vê que o inimigo não brinca, mas ele veio para matar, roubar e destruir. Ele lute por um tempo, mas chega a hora dele tragar a alma. Ele nos detesta, ele nos abomina, porque as mesmas coisas que ele tinha, ele perdeu. Ele foi tirado a sua patente. Ele ainda tem um pouco de poder, mas Deus tem todo o poder. Aleluia. Mas ele nunca mais será para sempre, a Bíblia diz aqui, porque ele já tem um destino. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, num tempo determinado. E depois desse tempo determinado, nunca mais ele vai poder sair de lá. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus tempos, e Deus nos oferece agora aquilo que ele tinha, aquele poder de louvar, de oferecer adoração, música para Deus. Tudo o que ele tinha, Deus oferece para nós. Deus oferece para nós um lugar onde não vai ter mais perseguição, não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais perseguição. Aleluia, glórias a Deus. O lugar onde a Bíblia diz que Deus ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Mas a Bíblia diz que infelizmente os homens acabam amando mais as trevas do que a luz. Infelizmente, como a humanidade ela decai mais para o pecado, ela prefere mais o pecado do que as coisas de Deus. Louvado seja Santo, Deus. santo ao Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, talvez não se fique claro uma soberba às vezes de uma pessoa, talvez no seu falar, mas toda vez, irmãos, que eu desprezo a palavra de Deus, eu estou sendo alguém soberbo, porque é a palavra que me orienta, é a palavra que me guia, é a palavra que me direciona. É verdade. Jesus disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E o maior erro da igreja nos nossos dias hoje é porque ela não está mais gostando, tendo prazer pela palavra, e daí é enganado por ventos de doutrinas, é enganado por doutores que estudam para confundir, para enganar mesmo, falsos profetas, como o apóstolo Paulo disse que se levantariam nos últimos tempos doutores que pregariam aquilo que o povo queria e desejaria ouvir, e que chegaria um momento
que as pessoas iam juntar como que comichão, fechar os seus ouvidos, iria incomodar os seus ouvidos a palavra da verdade. E nós estamos nesses tempos, porque aqui era para estar lotado, mas por que não está? Porque a palavra na Deus é Amor é pirão, é um pouquinho pesada. A palavra na Deus e Amor ainda tem liberdade para pregar a Bíblia como ela é, na essência, sem ficar fazendo voltinha, sem precisar ficar maquiando a verdade. Glória a Deus, Santo, Santo ao Senhor. Fico pensando se alguém que a Bíblia detalha com tanto esplendor caiu, irmãos. Imagine nós. Satanás ele vai tentar de todos os jeitos, de toda maneira, a nos seduzir. A Bíblia diz que ele tentou seduzir alguns dos discípulos. Eles andavam com Jesus, eles observavam as maravilhas de Jesus, as ressurreições através de Jesus, as curas, os milagres. Mas ainda assim, uma certa vez, Jesus falou para Pedro, Satanás pediu a tua alma, ele te quer cirandar, mas eu roguei ao Pai, eu orei ao Pai por ti. Homens que andavam junto com Jesus. Judas deixou Satanás entrar no seu coração e traiu o Salvador. E tem gente que pensa assim, não, mas isso não acontece comigo. Quantas pessoas que outra hora estavam neste púlpito pregando a palavra de Deus, quantas pessoas que outra hora estavam até mesmo apacentando, mas hoje estão aí fora, porque Satanás enganou. Não dá para se menosprezar, não dá para se desprezar os ardis de Satanás. Ele tem muito tempo e ele é paciente. Se ele tem uma característica, ele é paciente. Ele é astucioso, ele não para, ele insiste. E a segunda é a paciência. Ele espera o momento certo dele agir, irmãos. Toda vez, irmãos, que a gente vai diminuindo a nossa oração, nós acabamos dando lugar para o orgulho. Quanto mais a gente ora, mais humilde é para a gente ficar. Porque se a gente ora mais, é sinal que a gente precisa mais. É sinal que a gente depende mais. É sinal que a gente reconhece que precisa mais dele. Que sem ele, sem a presença dele, sem a graça dele na nossa vida, as coisas não dão certo. Aleluia! Quanto menos uma igreja ora, mais é risco dela cair em soberba. Porque dela vai reconhecer que menos ela precisa de Deus. Não é o que acontece hoje? Tiraram a palavra da verdade, colocaram as luzes, colocaram um pouco de fumaça, colocaram umas palestras engraçadas. Tem uns pregadores aí que só prega para o povo rir, para o povo dar risada. Sai todo mundo contente, mas por dentro vazio. Muito pastor de nome, que prega bem, prega bonito, tem nome, mas não no livro da vida. Porque Deus só tem parte com quem prega a sua verdade. Profeta de verdade é aquele que presta a boca para Deus falar. Santo, Santo Senhor. Parece, irmãos, parece que nós estamos livres, mas não estamos. Nós já vemos no nosso próprio ministério coisas que não eram para acontecer, que estão acontecendo, infelizmente. Que tristeza. Quantas pessoas que saíram, infelizmente, irmãos, porque as coisas saíram dos seus eixos. Tem pessoas que deixaram de observar o que foi pregado por décadas. Tem pessoas que querem abrir mão deste evangelho pregado com a evidência de milagres, de sinais por tanto tempo, para receber um evangelho um pouquinho mais light, um evangelho mais moderno, uma porta um pouquinho mais larga, um pouquinho mais fácil, uma palavra mais adocicada.
Não querem mais o sal que conserva, que dá sabor. Não querem mais o sal da palavra de Deus. Querem o evangelho doce, o evangelho do sabor do mel, o evangelho daquele que a pessoa está num grau de tanta soberba que ela quer ver ela no palco, ela em cima e os outros olhando ela. Esse não é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é o evangelho que, se eu vejo alguém mal, eu tenho que estender minha mão, eu tenho que orar, eu tenho que ajudar, eu tenho que ser instrumento, eu tenho que trazer para a presença de Deus e não tirar da presença de Deus. Santo, santo, nós temos um dia de lá. Pode louvar a Deus. Esses dias eu estive numa vigília e eu observei que a maioria dos louvores até que era uma benção, mas tinha alguns louvores, irmãos, que você via, a igreja ficava calada, porque a letra não glorificava a Deus, a letra não era conforme a palavra de Deus. E por que não canto o que agrada a Deus? Porque na hora que é pregada a palavra não prestam atenção, não meditam na palavra de Deus em casa, não tem prazer pela palavra de Deus. Daí começa a cantar qualquer coisa, qualquer modinha que se lança aí fora. Os irmãos percebem o que tem acontecido com o evangelho hoje? Satanás, ele age aí em muitos púlpitos, em muitos altares, usa muitos cantores e pregadores, que ele levou, ele fez deles estrelas, eles brilham. Quando começou na oração, no jejum, na santificação, na humildade, aonde chamava, ia com amor, ficou famoso. Agora é 4.000, agora é 5.000, agora é 10.000, agora tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter limousine, tem que ter ração para o cachorro, e uma porção de exigências. Aleluia. E eles acham que eles estão agradando a Deus, estão com Deus, são servos de Deus. E a igreja que não tem entendimento começa a copiar os ensinos deles, começa a louvar os hinos deles, começa a se comportar como eles, começa a se vestir como eles, começa a aceitar um evangelho que eles apresentam, um evangelho mais light, um evangelho mais fácil, um evangelho de aparência, um evangelho morto, um evangelho sem vida. Dá até tristeza quando às vezes a gente vai olhar cantores que há 20, 30 anos atrás era uma beleza, você olhava, tinha o brilho do Espírito Santo. Hoje você vai olhar, tem maquiagem, tem cabelo tingido de tudo que é cor, está parecendo uma pomba gira, uma Jezabel. É assim que está. Oh, glória! Os pregadores, aqueles homens simples antigamente que não sabiam nem falar direito, mas quando subia no púlpito, abria a Bíblia e começava a ler, pessoas eram batizadas no Espírito Santo, acabou! Hoje é os pregadores tudo com a roupa apertadinha, um baita de um anelzão, faz um vozeirão, usa táticas, usa estratégias, prega até o que a Bíblia não diz, se utiliza da cabala, do livro espírita judaico, se utiliza de outras coisas, como o apóstolo Paulo disse, que nos últimos tempos alguns pregariam contos e fábulas, e as pessoas que não examinam a palavra, acabam caindo no engodo deles. Olha Lúcifer aí, olha o querubim ungido aí, trabalhando ainda, arregimentando pessoas para ele, só que ele é sujo, como ele levou aquela terça parte do céu para destruir, para derrubar, ele também quer tragar quem ele puder, porque ele sabe que o tempo dele está curto, o tempo dele está acabando. Jesus diz que ele também esteve e contemplou a queda de Lúcifer. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, está lá: eu vi Satanás como raio cair do céu. Sabe quando aconteceu esta fala de Jesus? Quando ele tinha enviado a segunda comissão de discípulos, que eram 70, e eles foram
E eles voltaram tão alegres, tão felizes, exclamando para Jesus: Jesus, os demônios saem pelo teu nome. Os demônios saem, a gente mandava ele sair, e ele saía. E Jesus olha para eles e falou: sabe, eu vi quando Satanás, quando Lúcifer foi expulso do céu, eu vi. Então não se alegre porque vocês podem expulsar demônios pelo meu nome. Se alegre muito mais ainda porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, mais do que cargo, mais do que status, mais do que aparência, mais do que posição, mais do que dom, o importante é ter comunhão com Deus. O importante é ter intimidade com Deus. O importante é ouvir Deus falar dentro de você. É você ter esta sensibilidade de ouvir Deus dentro da igreja, ou no seu dia a dia, no seu trabalho, aonde você vai. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está em nós. Jesus, quando Ele foi e prometeu que iria voltar, Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos não, mas eu enviarei o meu Espírito, o outro Consolador, que há de vos auxiliar e orientar em tudo. Aleluia, glórias a Deus. O Espírito Santo, Ele quer nos ajudar em cada passo da nossa vida, em cada momento, em cada decisão, mas é necessário andar com Ele, como Enoque andou com Deus, e Deus gostou tanto de Enoque que tomou ele para si. Mas certa vez, irmãos, eu estava no centro de Araucária, era um domingo à tarde. Geralmente para-se o trânsito, fica bem tranquilo. Talvez Curitiba seja semelhante também, mas lá fica bem tranquilo, calmo. E eu estava passando com a bicicleta numa avenida principal, e chegou um momento que eu escutei, o Espírito Santo falou dentro de mim: pare. E eu peguei e dei uma segurada. Quando eu dei uma segurada no freio, eu estava pertinho da esquina ali, de um cruzamento. Subiu-se um carro de pessoas conversando, todas distraídas em alta velocidade. Ou seja, se eu tivesse continuado, se eu tivesse pensado, isso é coisa do meu pensamento, o carro tinha me pegado de cheio, talvez até me matado. Mas o Espírito Santo, Ele cuida da gente, dos mínimos errados. Ele fala conosco. Basta que nós venhamos aprender a ouvir a voz dEle, a discernir a voz dEle. Porque é parecida com o pensamento, mas não é um pensamento. Mas como eu venho a ter discernimento, como eu venho entender, é tendo intimidade com Ele, é tendo comunhão com Ele. Quando você convive com uma pessoa, seja o cônjuge com a esposa com o esposo, ou os pais com o filho, quando se tem harmonia, você sabe. A mulher sabe o que o esposo gosta e o que não gosta. O esposo sabe o que a esposa gosta e o que não gosta. A mãe sabe o que o filho gosta e o que não gosta. Por quê? Pela convivência, pela intimidade, pelo dia a dia. E é isso que o Espírito Santo quer ter conosco: intimidade, convivência, comunhão, dia após dia. E o Espírito Santo é Deus. Aleluia. E o Espírito Santo é Deus, e sendo Deus, Ele não vai andar em inconformidade com o Pai e com o Filho. Tem gente que faz uma confusão. Os unicistas, eles fazem uma confusão tão feia. Uma certa vez um unicista chegou para mim e tentou falar, eu falei: rapaz, é mais difícil ser unicista do que ser como a Bíblia diz, que Deus é Pai, é Filho e Espírito, é 3 pessoas, mas é um só Deus, é uma só essência, é a mesma essência, mas são 3 pessoas, e aparece na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, já começa no começo: e façamos, no plural, o homem, a nossa imagem e semelhança. Amém. Ou será que Deus tinha problema e estava falando sozinho? Será que Deus era esquizofrênico? Não, o Filho estava com Ele, o Espírito Santo estava com Ele também. No batismo de Jesus se manifesta o Pai, o Filho e o Espírito.
Em vários momentos ali se há manifestação clara do Pai e do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Pode louvar Jesus da palma. Aleluia. Santo é o Senhor. Eu peço sempre para Deus, Senhor, me conceda a sensibilidade espiritual para ser sensível à Tua voz. E para ter essa sensibilidade é em oração, é na palavra. Hoje, irmãos, há uma ilusão muito grande que Satanás tem criado. Aliás, é criado por bem, mas a maior parte das pessoas usa para o mal. A internet. Esses dias está falando que o ídolo hoje já não é mais de madeira, já não é mais de gesso, nem de prata. O ídolo hoje se tornou um celularzinho, um aparelhinho, que tem pessoas que vivem vidrada nas séries, nas novelas, nos filmes, nos jogos, e tudo por um aparelhinho tão pequenininho desse. Não é pecado ter, se você souber usar com sabedoria. Mas se você não tiver sabedoria, e se você não tiver um dos principais frutos do Espírito, que é o domínio próprio, você acaba caindo. Já vi casos de pessoas que estão ficando doentes por causa disso. Vi casos de pessoas que perderam seu trabalho por causa do celular. Se viciou nos seriados, nas novidades, e não conseguiu mais sair disso. Começou a perder o horário de trabalho, começou a se atrasar, e uma série de consequências que até os cientistas falam hoje, até os médicos falam hoje. Acaba com a vista, faz mal com um monte de coisa. Mas Satanás, ele é astucioso, ele se utiliza de muitas coisas para tentar tomar o nosso tempo. Porque menos tempo para Deus é menos comunhão, menos conhecimento de Deus, menos contato com Deus. E se o Satanás conseguir nos tirar da comunhão com Deus, ele tira a nossa salvação, irmãos. Se Lúcifer, que era um querubim ungido de tantas patentes, caiu, imagine nós, se não vigiarmos, se não for a misericórdia de Deus na nossa vida, e que nós venhamos clamar por ela. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis, para que não cair em tentação. Vigilância primeiro, em seguida da oração. Se não vigiar, pode orar bastante, pode jejuar, pode fazer vigília a madrugada inteira, não adianta. Vigilância primeiro, vigiar, olho aberto. Tem gente que fala que está vigiando, mas não está, porque se estivesse vigiando, estava realmente se ocupando nas coisas de Deus. Que o Espírito de Deus fale mais a cada coração. Olha o louvor de Jesus da paz. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos se colocar de pé. Não